Um abraço, minhas amigas, meus amigos. Hoje eu acho que vou arrumar um problema aqui com alguns de vocês, hein? Eu acho que eu vou arrumar um problema. Mas enfim, antes, só para contextualizar o cenário, eu não tô em casa, eu tô em Madrid. Cheguei aqui hoje, nesse domingo, para evidentemente a cobertura da Liga dos Campeões, né? Já tem as entrevistas pré-jogo e os treinamentos, e, enfim, todo o material de produção na segunda-feira e na terça, o jogo que eu tô muito ansioso para ver. Santiago Bernabéu, Real Madrid e Manchester City, cara, que coisa. Mas enfim, não tô aqui para falar de Liga dos Campeões, estarei para isso no pós-jogo terça-feira aqui no canal. Mas eu quero começar o vídeo pelo título. Eu quero começar o vídeo expandindo um pouco mais o argumento que eu já trouxe em episódios passados aqui, né? Eu acho que chamar essa campanha do Arsenal, que não sabemos se vai terminar com o título ou não, mas a probabilidade é que não termine, de pipocada, cara, pra mim é ou preguiça ou desatenção. Uma preguiça meio de quem não tem muita responsabilidade com os fatos, o que tudo bem, né? Nem todo mundo precisa levar o futebol da mesma maneira e acho ótimo quem leva de maneira leve. Acho que falar pipocada de brincadeira, tipo, zoando o amigo e tal, né? Quem sou eu pra ficar determinando o que dá pra fazer, o que pode e o que não pode, né? Mas enfim, me parece ok. Mas falar a sério, eu acho que é ou preguiça ou desatenção. E desatenção por quê? Porque desconsiderou totalmente a falta de peças de reposição desse elenco do Arsenal, que é uma coisa que não só eu, mas eu também falo aqui desde o início da temporada, que era a minha principal pulga atrás de orelha com o Arsenal, pro longo prazo. E a desatenção com o rival, que é o Manchester City, o atual bicampeão, um time que é absolutamente imperdoável dentro da Premier League. O Pep Guardiola colocou a Premier League no bolso desde que chegou aqui. Pode ganhar agora a quinta das últimas 6 edições. Então eu acho que chamar o Arsenal de pipoca é desconsiderar a campanha do Arsenal, primeiro, e a campanha do Manchester City, em segundo lugar. Achar que o título estava nas mãos do Arsenal porque tinha alguma vantagem de pontos, o City já tinha jogos a menos, né? Ou seja, a mais para fazer desde aquela época, mas aparentemente algumas pessoas desconsideravam isso e agora determinam que se antes do título estava nas mãos do Arsenal, o que não é verdade, porque tinha muito campeonato pela frente e o elenco do Arsenal não é longo. A gente já viu o que aconteceu quando estava sem o Xhaka contra o Southampton, a ausência do Saliba, enfim, não preciso nem falar aqui o impacto, enfim. E o que o Manchester City é capaz de fazer. O City agora chega o quê? Eu tenho aqui, ó, 12 vitórias e um empate nos últimos 13 jogos da Premier League. Enfim, eu não estou falando que a campanha ela é indefectível. É óbvio que não. Só que eu acho que quem determina que o Arsenal pipocou espera a perfeição no futebol. Por quê? Para você competir com esse Manchester City, você precisa ser perfeito. Lembremos do Liverpool vice-campeão com 97 pontos. Vice-campeão com 97. Olha o que esse Arsenal já faz, tá? Com ainda 3 jogos pela frente para o fim da temporada. 81 pontos nesse momento, superando a própria pontuação final nas últimas 14 edições da Premier League. 14. E das 22 temporadas que teve com Arsène Wenger, em apenas 4 o Arsenal fez 81 pontos ou mais. E está na segunda colocação muito mais por méritos do Manchester City, portanto, cara, é esse meu ponto. É claro que os tropeços contra West Ham e Southampton, principalmente, são frustrantes para o torcedor, são muito ruins. Mas, cara, a Premier League é difícil. É o City que nos dá a impressão de que você ganhar todo jogo
é meio que esperado se você for campeão. Não era assim. Eu já trouxe aqui em um vídeo passado, não era assim. O City elevou o nível. O City elevou o nível de pontuação para um campeão de Premier League. Então eu me recuso absolutamente a entrar nessa, tá, cara? Eu faço um paralelo, inclusive, com uma fala do Fernando Diniz. Inclusive, em algum momento do ano, o Fluminense vai ser um tema de um vídeo aqui, por questões do coração. Depois do jogo contra o Vasco, né? Depois da falha do Fábio no gol do Vasco, e ele criticando, e eu faço coro a essa crítica dessa relação infantilizada com o futebol. De que tudo precisa ser perfeito o tempo todo, né? Cara, é uma relação muito frustrante, porque é impossível você estar satisfeito com uma relação em que você espera que quase nada vá fora dos planos, né? Então, a campanha do Arsenal é absolutamente excepcional. Olha a vitória de hoje. Fora de casa, contra o Newcastle. Contra a melhor defesa da Premier League, dentro de um estádio em que esse time só tinha perdido uma vez antes. Pipoca, eu não consigo entrar nessa, tá? Eu não consigo entrar nessa. Me desculpa se, enfim, você discorda, mas faz parte do jogo, né? Vamos então para a tabela, e lembrando que esse vídeo aqui é um resumão dos principais jogos que me chamaram a atenção. Nesse momento o Manchester City é líder com 1 ponto a mais e 1 jogo a menos. E vai ficar na pontuação, o saldo de gols já foi pro saco, né? 14 gols a mais pro Manchester City. E aí, portanto, vamos comparar as agendas, né? Os jogos que ambos os times têm pela frente. Porque essa briga pelo título, para mim, segue muito para mão do Manchester City, mas tá aberta. O Arsenal enfrenta Brighton em casa, o Forest fora e fecha com o Wolverhampton no Emirates Stadium. O Manchester City enfrenta o Everton fora, o Chelsea em casa, o Brighton fora, esse que é o jogo adiado, e termina com o Brentford fora. Os últimos 2 jogos do Manchester City fora de casa, portanto. Cara, as duas tabelas, assim, é que o Arsenal, às vezes, ele pode nos surpreender e fazer do jogo mais fácil e mais difícil, né? Mas, em teoria, tem 2 jogos difíceis e um fácil, que é contra o Wolverhampton em Londres. O Manchester City, eu acho que tem 2 jogos ok. O Chelsea e o Brentford pelo timing, né? Que o Brentford não vai ter muito mais o que fazer. Já não tem muito mais o que fazer agora, né, na tabela. Everton e Brighton são os mais complicados, em teoria, né? Ainda assim eu espero que o Manchester City, a minha projeção é que o City ganhe esses 4 jogos. Eu acho que um nervo central dessa definição está nessa rodada já. Porque são 2 jogos difíceis para os dois, né? O Arsenal pegando o Brighton em casa e o City visitando o desesperado Everton no Goodison Park. Nunca é fácil jogar lá. E é o jogo que o City tem entre as partidas contra o Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões. Sacou? Por isso que... Porque depois disso o Champions é só depois da Premier League, se o City passar, né? Então, eu acho que essa próxima rodada ela vai ser muito importante. Falando um pouco dessa vitória do Manchester City, né, como eu falei aqui, a 12ª nos últimos 13 jogos de Premier League, entrou naquele modo tubarão branco, que a torcida gosta de chamar, foi um amasso de bola com tensão desnecessária nos minutos finais, né? Mais uma partidaça do Gundogan, cara. Fora os 2 gols, jogando demais. Teve um passe de 3 dedos que ele deu pro De Bruyne, que o Haaland depois perdeu. Aliás, não foi o dia do Haaland, né? Foi um dia em que o Haaland teve diversas oportunidades e desperdiçou todas. Mas enfim, acontece. Pelo menos ele está melhorando nas associações fora da área, uma crítica que eu tinha a ele, e ele dá constantes demonstrações de evolução. Teve o drama do pênalti, né? Do
Gundogan pegando a bola porque ele queria fazer o hat-trick. O Haaland é o batedor oficial, se não o Haaland, o Mahrez, e os dois estavam em campo, e o Gundogan pegou a bola. E o Pep ficou furioso, né? Na hora ele falou pro Haaland, ó, você deveria ter pedido para bater. E quando o Gundogan é substituído, o Pep nem olha pro Gundogan. Depois ele explicou falando, cara, eu entendo, acho que faz sentido na cabeça do Gundogan e ok, mas isso aqui é negócio. A gente precisava do 3-0. Ainda deu azar de sofrer o gol, né? No lance seguinte, o gol do Rodrigo. Então, enfim, era pro Haaland ter batido. Teve esse pequeno drama aí, o Gundogan que tá no mês final de contrato, não sabe se vai renovar ou não. Parece que tá querendo ir pro Barcelona. Outro ponto que eu destaquei aqui, o Rico Lewis, cara. Gosto muito desse moleque. Muito mesmo. Aliás, um fun fact é que eu vou no barbeiro que ele ia. Perto da minha casa, eu moro no bairro próximo ao bairro em que ele foi criado. Ele é de Manchester, né? Ele hoje mora no bairro dos ricos, não mora mais lá. Mas ele foi criado lá e cortava cabelo no meu atual barbeiro. Infelizmente ele deixou de ir depois que acho que começou a ter provavelmente o seu barbeiro particular, né? Mas muito bom jogador. O futuro desse garoto parece muito interessante. Ele é muito inteligente taticamente para tão pouca idade, né? Nessa partida o Guardiola rodou 7 jogadores, enfim colocou um descanso para o Rodri, que eu tinha trazido aqui, né? Tem mais minutos nessa temporada do que o Ederson. Teve o retorno do De Bruyne e o susto do Ake. Não sei, cara. Não sei não. Não me parece ter cara de que vai estar à disposição para o jogo aqui em Madrid, não. E aí uma brincadeira que eu vi rolando na internet o pessoal não perdoa, né, cara? Nos últimos 2 jogos do City, o City contra o Fulham tomou gol do Carlos Vinícius, e aqui na Inglaterra ele é só Vinícius, quando vai lá pra ficha técnica do jogo. E contra o Leeds tomou gol do Rodrigo, que não é com Y, mas é Rodrigo. E aí o pessoal já colocou essa montagem e o escudo do Real Madrid como próximo jogo, né? Dos 2 jogos anteriores ao Real Madrid, o City toma gols de um Vinícius e de um Rodrigo. Enfim, traumas à flor da pele. Vamos passar agora para a batalha pela Liga dos Campeões, lembrando que, claro, Arsenal e Manchester City já estão garantidos na próxima Premier, então temos 2 vagas faltando na Premier League, 3 em competição por ela, né? O Liverpool se colocou nessa briga. E eu que já achava que a batata do Liverpool já tinha assado, posso calar a minha boca. O Liverpool que chega agora à 6ª vitória consecutiva na Premier League, 1-0 sobre o Brentford, gol de Mohamed Salah. 30 gols do Salah na temporada. Ele teve essa marca em 4 das 6 temporadas pelo Liverpool. Um jogador absolutamente estável, confiável. E, rapaz, se você numa temporada em que você recebe mais críticas do que elogios, mesmo com esses números, e você faz, em 48 jogos, você tem 41 participações diretas em gol, queria eu ter uma fase ruim como essa. E ele, com esse gol, ele chegou, agora está na 5ª colocação, entre os maiores artilheiros da história do Liverpool, 186 gols, empatado ali com o Steven Gerrard. Vai passar a questão de tempo, né? Evidentemente. E ele chegou ao gol de número 100 em Anfield. Um jogador absolutamente histórico para o clube, para a competição, para o estádio. Enfim, o Salah é um gigante. Outra marca dessa partida, o Alisson chegou ao 100º jogo sem sofrer gols com a camisa do Liverpool, 100 clean sheets. E um off-topic aqui dessa partida, do pré-jogo, nessa rodada de Premier League por conta da coroação do rei Charles, a Premier League ela sugeriu que os clubes tocassem, sugeriu não, né? A nota oficial foi, sugerimos fortemente
né? Não foi uma obrigação, mas foi uma obrigação velada das partidas terem o hino nacional tocado antes da bola rolar. Não é normal aqui como é no Brasil. Só em eventos especiais, esse evidentemente não acontecia desde a década de 50, uma coroação aqui, né? Então, eu não sei se vocês sabem, eu posso dar uma leve contextualizada aqui, mas Liverpool tem uma relação muito problemática com a coroa, com a Inglaterra, enquanto esse sentimento nacionalista é o contrário em Liverpool, uma cidade bastante negligenciada pelo governo central de Londres, especialmente nos anos de Margaret Thatcher, anos 80, portanto, principalmente, né? Então, o que aconteceu? O Liverpool ficou meio que em cima do muro, vamos tocar, não vamos tocar, beleza, vamos tocar o hino, e a torcida, claro, vaiou em peso o hino do Reino Unido. É um momento marcante nessa rodada também. Voltando para campo e bola e olhando para a tabela agora, essa briga de G4, a gente tem o Liverpool agora na quinta colocação com 62 pontos, encostou, essa rodada foi perfeita para o Liverpool, tá agora a 1 ponto do Manchester United e um jogo a menos, e o Newcastle, que está na terceira colocação, também tem um jogo a menos que o Liverpool e está 3 pontos à frente, com 65, portanto. Então, cara, tá bastante factível o Liverpool pensar em conseguir essa vaga para a Liga dos Campeões. Ainda não depende só de si, depende de tropeços. E a gente olha para as tabelas desses 3 clubes, tá? Pro que eles têm de compromisso até o fim da temporada dentro da Premier. Liverpool, Leicester fora, Villa em casa e Southampton fora. Southampton que já foi pro brejo, né? Essa vaca aí já foi pro brejo. Vai pegar o Southampton rebaixado. O United tem o Wolverhampton em casa, Bournemouth fora, Chelsea e Fulham em casa. Então o United joga dos 4 jogos, 3 em Old Trafford. E o histórico nessa temporada dentro de casa é muito positivo e tem jogos bastante acessíveis, né? É uma tabela, acho que dos 3, o United tem a melhor tabela. Mas é o que vive o pior momento. Vamos para o Newcastle. Leeds fora, Brighton casa, Leicester casa e Chelsea fora. Enfim, é impossível a gente pensar em tropeços aí entre United e Newcastle? Não. É impossível a gente pensar o Liverpool vencendo esses 3 jogos finais? Também não. Então está bastante aberto. Ao contrário do que eu acreditava. Mas enfim, não tem nenhuma vergonha de me dobrar aos fatos. Vamos falar desse Manchester United. Mais uma derrota, né? Segunda seguida agora para o West Ham, 1-0. O West Ham que, entre parênteses, rapidamente, abre 7 pontos do Forest, que tem um jogo a menos, mas enfim, é o primeiro time da zona de rebaixamento, então acho que o West Ham já pode dormir tranquilo, não vai ser rebaixado. É um time muito bom para ser rebaixado, inclusive, né? Tem muitos bons jogadores. Boa partida do Antônio hoje, do Paquetá, do Souček, enfim. O Rice, eu sou um fã assumido, né? Mas, pela perspectiva do United, o que foi o De Gea hoje, hein? Rapaz, e no dia em que ele se torna o goleiro com mais jogos da história do Manchester United. E é engraçado, cara, porque o De Gea é aquele goleiro de defesas difíceis, né? Aquele que pega as mais difíceis e deixa as mais fáceis passarem. Sei lá, tô achando que não faz nenhum sentido o De Gea continuar no Manchester United. Ou no mínimo como titular. Ele não é bom com os pés, o que pro Ten Hag é fundamental. E eu já falo do Ten Hag. E ele falha com muita constância, né? São pelo menos 4 falhas diretas nessa temporada em que ele alterna jogos nota 9, 10 para jogos nota 2, 3, como hoje. Não dá para ter um goleiro que constantemente te dê essa sensação de vulnerabilidade, né?
Então, cara, é melhor ter um goleiro mais nota 7, mais estável do que essa gangorra, acredito eu. Né? Ainda mais com o fato de que o De Gea não apresenta o que, para a geração dele, era uma adição ao jogo do goleiro e hoje é uma coisa básica, que é o jogo com os pés, e não ser bom pegador de pênaltis, né? Então acho que, enfim, o De Gea, acho que o torcedor do United tem muitas memórias bonitas do De Gea, mas acho que é bom para os dois que essa relação já seja encerrada, ou pelo menos ele seja mais, enfim, colocado mais à margem do time titular, o que não é fácil, porque ele é o goleiro mais bem pago da Premier League, se eu não me engano, do mundo, tá? Mas da Premier League, certamente. O Ten Hag, cara, eu não consigo entender por que insistir no Weghorst, ainda mais colocando ele para atuar de 10 e deslocando os seus dois melhores jogadores das posições onde eles jogam melhor. Porque por Weghorst entrar de 10, o Bruno tem que ir para a ponta, ou para trás, mas ele foi para a ponta hoje, direita, inicialmente, e o Rashford foi colocado para 9. Faz sentido, cara? Sei lá, eu não gosto. Eu não gosto. Melhor deixar o Rashford. Depois ele jogou mais na esquerda, né? Mas enfim. Mantém o Rashford na esquerda, mantém o Bruno no meio e o Weghorst no banco. Acho que é o melhor que ele pode se fazer. Enfim, o United tá querendo se complicar, né? Parecia com o pé dentro da Liga dos Campeões. Ainda tem uma situação confortável porque depende apenas de si com essa tabela que a gente já viu que é bastante acessível, mas precisa jogar melhor e converter as chances criadas. Dois comentários finais aqui. Primeiro sobre o Tottenham, que voltou a vencer, e com gol de Harry Kane, que se torna o segundo maior artilheiro da história da Premier League. Ele está com 209 gols em 317 jogos, ultrapassou o Wayne Rooney. Ele tem uma média muito melhor do que a do Rooney, né? O que dá o tamanho do Harry Kane para essa competição. E ele agora fica a 51 gols do Shearer, o que naturalmente, considerando que o Kane geralmente faz, ele alcançaria e ultrapassaria o Shearer entre 2 e 3 temporadas se ele continuar. E é por essas e outras que me parece que o Kane quer continuar na Premier League. Não necessariamente no Tottenham. Ele entra agora em junho, no ano final de contrato. A ver o que o Daniel Levy vai fazer, o que ele vai tentar forçar o Kane, se vai tentar forçar. Enfim, um cara que tem um tamanho muito grande para a competição e, como a gente sabe, nunca a conquistou. Um outro ponto rápido sobre esse jogo do Tottenham: um torcedor do Crystal Palace foi filmado fazendo um gesto racista em direção ao som. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu com o torcedor do Chelsea, que foi banido indefinidamente pelo clube. E tanto o Tottenham quanto o Palace já publicaram notas oficiais, estão em conjunto e com a polícia, enfim, já começaram o processo de investigação, e aqui na Premier League pelo menos isso é muito sério e tratado da forma como deve. Vai ser muito fácil esse torcedor que já foi filmado, né, para ele ser identificado, ainda mais no setor de torcida visitante, que é menor. Diferentemente de outra liga europeia que não faz nada para evitar os absurdos que acontecem com o Vinícius, pelo menos a Premier League ela tem lidado com essas questões de maneira mais veemente, e como deve ser, né? E para finalizar o vídeo, o Chelsea venceu. O Chelsea venceu. Rapaz, até o próximo vídeo.